Olá pessoal, essa é a nossa aula. A gente inicia o conteúdo de termodinâmica, tá? Então, o que é a termodinâmica? A termodinâmica é o estudo dos gases ideais, né? A gente observa esses gases ideais. E o que são esses gases ideais? São gases que possuem as moléculas elásticas e entre essas moléculas não há nenhum tipo de força entre elas, nem de atração e nem de repulsão. Como foi proposto na APC, vocês assistiram o vídeo, né, que eu mandei para vocês. O vídeo explicou toda essa parte teórica do conteúdo de uma forma mais dinâmica, tá? E aqui eu vou falar alguns pontos principais, talvez, só para a gente estar retomando e relembrando do que se trata a termodinâmica, né? Aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, que ele fala em um sistema, sendo esse sistema aqui fechado, tá? Sistema fechado, a variação de sua energia interna é o U, variação delta U, é a diferença, o menos aqui, entre o calor, que é a energia recebida ou cedida ao sistema, conforme está nesse esquema abaixo aqui, trocado com o meio e o trabalho realizado pela força que o sistema exerce em sua vizinhança. Então, nós temos aqui logo abaixo um sisteminha, no qual esse sistema recebe calor, que é uma energia térmica, né? Calor é energia térmica, sobre o gás que está aqui dentro desse recipiente. Ao receber calor, esse gás é aquecido devido à oscilação das moléculas aqui dentro. Ao oscilar essas moléculas, o gás se expande, começa a se expandir aqui dentro, no qual esse recipiente terá um êmbolo e esse êmbolo levantará. Ao deslocar este êmbolo, tem a realização de trabalho, né? Aí ele traz uma fórmula para vocês sobre o trabalho, que é utilizado somente nas transformações isobáricas, né? Mas o ano passado nós vimos que trabalho é o quê? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Então, teve uma força aplicada em um corpo e foi realizado deslocamento, teve trabalho. Aqui dentro, qual é a força? A força da pressão, né? A pressão que atua nesse gás, nesse recipiente que ele trouxe, vezes o deslocamento, mas aqui é o deslocamento do êmbolo. Ao deslocar o êmbolo para cima, o que acontece? Aumenta o volume desse recipiente, certo? Ou melhor, o volume do gás. O volume do gás é aumentado quando expandir, certo? Então é bem simples. Aí ele traz aqui a interpretação de sinais, né? A energia interna, a variação da energia interna. O que é a variação da energia interna? É isso aqui, ó, aqui dentro, né? É a oscilação das moléculas. Quando ela é positiva, significa que o gás aqueceu, né? Quando ela é negativa, significa que o gás, o quê? Esfriou, diminuiu a energia interna, esfriou esse gás, né? Esfriou essas moléculas aqui dentro desse recipiente. O que? Quando o que é calor será positivo, significa o quê? Que o calor foi absorvido pelo sistema, tá? O que, ou melhor, o calor será negativo quando o calor for cedido do sistema, ou seja, será perdido, né? Perdeu o calor fica negativo, cedido. E o T, que é o trabalho, né? Que alguns autores, né, trazem o trabalho como W também, né? Ele é positivo quando o trabalho é realizado, ou seja, quando o êmbolo sobe
se expande, o gás se expande, o êmbolo sobe, ele é positivo. Mas se esse êmbolo desce, né, o que aconteceu? Sofreu um trabalho, então é negativo, tá certo? Então, isso daqui é muito simples. Aí ele coloca aqui Então, ele coloca aqui a explicação, né? A energia em forma de calor que entra no sistema, que é o que a gente está vendo aqui, né? A variação da energia interna permanece no sistema, a oscilação dessas moléculas. Deixa eu colocar as letras aqui. E a energia em forma de trabalho sai do sistema, né? Quando realiza trabalho. Que trabalho pode ser esse, né? Transformação de energia térmica, que é o calor, em energia mecânica, né? Um exemplo, o motor de um carro, tá certo? Logo, calor é equivalente à soma das duas formas de energia em que ele se transforma. Aqui embaixo tem uma fórmula e fala que o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, tá? Que é a mesma fórmula que essa, questão que a gente só colocou o Q em evidência. Então, ele traz aqui a equação dos gases, equação de Clapeyron. Essa equação, ela tem duas formas, né? A gente pode estar usando ela aqui, PV igual a N vezes R vezes T, ou que foi colocado esse modelo aqui que está errado, tá? É esse daqui, ó. Ou dessa maneira aqui, T1 vezes V1 dividido por V1, que é igual T2 vezes V2 dividido por T2, tá? Quem são essas letras, né? Essas letras representam quais grandezas, né? P é a pressão, V é o volume e T é a temperatura. Essa temperatura aqui, ou nesta fórmula, ela sempre deverá estar em Kelvin. Então, como eu faço a conversão? O exercício me trouxe a temperatura lá em Celsius. Vou pegar o valor em Celsius e somar 273, que aí eu já fiz a conversão para Kelvin, tá? Então, pega o valor, a temperatura em Celsius e soma 273 que você já converteu. Professora, toda vez tem que transformar, tem que fazer essa conversão? Sim, tá? Aqui está a legenda, né? Falando o que significa cada um desses termos. A constante universal aqui, que é o R, o exercício sempre trará, tá? Para vocês. Temperatura do gás medida na escala Kelvin. Quantidade de matéria do gás em mols, tá? Então, é 2, 3, 5 mols. Então, é uma quantidade, tá? E aí, dependendo da situação, a gente poderá estar usando a fórmula 1 aqui ou a fórmula 2. Essa fórmula 2 aqui é muito importante vocês entenderem ela bem, porque a gente vai estar usando em todos os exercícios daqui para frente, no qual tem até a explicação das transformações gasosas, né? Lembrando que, se não foi falado no vídeo anterior, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, o volume é diretamente proporcional à temperatura. A pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá? Se a pressão aumenta, o volume diminui. Então, é importante frisar bem essa forma. Dando continuidade, temos aqui as transformações gasosas, tá? Essas transformações gasosas sempre utilizarão como base a fórmula vista anteriormente. Então, vamos lá. P1 vezes V1 dividido por T1, que é a temperatura,
P2 vezes V2 dividido pela temperatura 2. Tá. Quando for uma transformação isotérmica, a gente corta temperatura. Né? Isotérmica significa que a temperatura é constante. Então, a mesma que é no T1 é no T2, então a gente corta. Quando a transformação for isobárica, a pressão é constante. Então, a gente elimina aqui a pressão e deixa o volume e a temperatura, né? Quando essa transformação for isocórica ou isovolumétrica, o volume que permanece constante, então a gente desconsidera e trabalha só com a pressão e com a temperatura, tá? Então, isso é muito importante vocês estarem atentos. No entanto, o exercício acaba nem trazendo a unidade, o valor dessa grandeza que é constante. Então, é fácil de identificar caso vocês não estejam atentos, tá? Dando continuidade aqui, eu trouxe aqui um exercício, um exemplo resolvido para vocês, né? Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml a 23 graus Celsius. Aqui ele está positivo, mas o exercício foi resolvido com uma temperatura negativa. Então, temperatura aqui negativa, eu vou colocar o sinalzinho de menos aqui, né? Para me transformar essa temperatura em Celsius para Kelvin, basta somar 273. Então, menos 23 mais 273, 250 Kelvin, né? Numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 litros, tá? Então, a unidade de medida aqui de volume, o volume 2 está quanto? Em litros. A primeira está em mililitros. Então, vamos colocar esse volume 1 em litros, que é 0,8 litros, certo? Como ele fala que é a mesma pressão, então a gente tem uma transformação aqui isobárica, né? Onde a pressão é constante. Então, qual fórmula a gente vai usar? Se a pressão é constante, que é PV dividido por T, a gente vai colocar V1 dividido por T1. V2 dividido por T2. Substituindo os valores, V1 é 0,8, T1 é 250, V2 é 1,6 litros e T2 é quem ele está procurando, né? Multiplicamos aqui meios pelos extremos, ou multiplicação cruzada, 0,8, T2, 250 vezes 1,6 é 400, desce temperatura, 400, 0,8 está multiplicando, passa dividindo, 400 dividido por 0,8 é 500 Kelvin, certo? Então, essa é a resposta, o exercício já está resolvido aqui, né? Então, prosseguimos. Aqui a gente tem as listas de exercício, né? Ou melhor, tem a lista com os exercícios. Temos o exercício 1, que é mais teórico, exercício 2, teórico também, o 3, que vem cálculo, 4 com cálculo, 5, 6 e 7, teórico, né? Então, exercício número 1, analise as alternativas abaixo e assinale a resposta que contém somente alternativas verdadeiras. Número 1, a transformação isotérmica são aquelas em que a temperatura do gás é mantida constante. Exatamente, tá certo. Isotérmica, mesma temperatura, então mantida constante. Transformações adiabáticas envolvem trocas de calor entre o gás e o meio? Não. Falso. Por quê?
Porque a transformação adiabática, se tem uma coisa que não acontece, é essa troca de calor com o meio, né? Não recebe, não cede calor para o meio, então ela é falsa. Isso está no texto aqui, tá? A transformação isocórica é aquela que a pressão do gás é mantida constante? Não. Isocórica é o que? Volume. Quando o volume é mantido constante, é chamada de transformação isocórica. Transformações isobáricas acontecem com pressão constante? Sim, né? Isobárica é pressão constante. Bari, pressão. Iso, mesma, né? Igual. Então, as alternativas corretas é letra D, 1 e 4. 2. Um gás ideal sofre uma transformação rápida. Tem atenção nisso aqui. De modo que sua temperatura, pressão e volume sofrem variações bruscas. Mudou a temperatura, a pressão e o volume de forma brusca, todas de uma vez, em um curto intervalo de tempo, essa transformação é chamada de adiabática. Tá? De acordo com os seus conhecimentos sobre as transformações gasosas, a transformação sofrida é adiabática. Tá? Quando tem a mudança de todas as grandezas, temperatura, pressão e volume. Questão número 3. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, então vamos transformar aqui. Basta fazer o quê? Somar 273. 0 mais 273, 273, né? 273. Colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm. Então, pressão 1 aqui. Em um recipiente de volume constante. Então, transformação o quê? Isovolumétrica ou isocórica, né? Transformando essa amostra para um ambiente de 60 graus Celsius, então, 60 mais 273 graus, que é um 7, tá? Basta somar, a gente chega em 333 Kelvin. Que pressão ela apresentará? Então, o volume é constante, então vamos lá. PVT, então vai ser só P dividido por T, P2 dividido por T2. Pressão 1, ele dá, que é 1. Temperatura 1, 273, né? A gente já fez a conversão. Pressão 2, ele está pedindo, né? Está pedindo. Temperatura 2, 333 Kelvin. Multiplica cruzado, né? 273 vezes P2, fica 273 P2. 1 vezes 333, P2, 333 dividido por 273. É igual a 1,21 atm. Alternativa correta, letra A. Questão número 4. Um recipiente com capacidade para 100 litros, volume 1, contém um gás a temperatura de 27 graus. 27 graus Celsius soma com 273, que é igual a 300 Kelvin. Este recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus. 87 graus mais 273 é igual a 360 Kelvin. Tá? Mantendo-se a constante a pressão. Então, transformação que é aqui? Isobárica, né? Pressão constante. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será? Estamos procurando o volume. Se a pressão é constante, então PV, não vai ter o P, V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. Volume 1, 100 litros. Volume 2,
ou melhor, temperatura 1. Temperatura 1, 300. V2. Cadê o V2? Estamos procurando. T2, 360. Podemos aqui simplificar os zeros, né? Fazer a multiplicação cruzada. Então, vamos lá. 3 vezes V2, 3V2. 1 vezes 360, 360. Dividindo 360 por 3 é igual a um volume de 120 litros. A alternativa correta é a letra D. 5. O esquema da panela de pressão em um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. Esse aqui eu acabei esquecendo de colocar, pessoal. Desculpa. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos, e isso se deve ao quê? Letra A. Pressão no seu interior, que é igual à pressão externa? Não. A gente já usa a panela de pressão porque a pressão no interior da panela é muito maior do que a pressão externa. B. A temperatura do seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local? Sim. Letra B. Vou explicar o porquê. O que acontece? Uma panela destampada, ela vai ferver a 100 graus Celsius, tá? Então, uma panela destampada, ela vai ferver, vai entrar no seu estado de ebulição a 100 graus Celsius. Quando ela está fechada, o vapor fica no interior, ele não sai, né? Não é cedido pro ambiente. Se esse calor, né, essa pressão não é dissipada, ela aumenta dentro da panela. Aumentando dentro da panela, chega até uma pressão de 2 atm. Sendo que ela, com a panela aberta, a pressão vai de 1 atm, até 1 atm. Já ela fechada, a pressão aumenta para 2 atm. E a água acaba fervendo a quantos graus? 120 graus Celsius, tá? Então, aumenta aí a temperatura de ebulição dessa panela. Assim, os alimentos acabam cozinhando em menor tempo, tá bom? Então, aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição, diminui o quê? O tempo de cozimento desses alimentos. Então, a alternativa correta é a B. Temperatura do seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. 6. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformação ou mudanças do estado de um gás. Em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante. Certo. Isocórica é volume, né? Uma transformação isobárica, a pressão do gás permanece constante. Certo. Em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. Certo. Em uma transformação adiabática, variam o volume, a pressão e a temperatura? Sim, varia tudo bruscamente, né? Então, todas as alternativas estão corretas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 são verdadeiras. Alternativa C. Para vocês ficam os exercícios 7 e 8, que são os exercícios que vocês terão que fazer uma pesquisa para conseguir resolver eles, tá? O exercício 7 a gente vai chegar ainda nessa parte de combustão, ignição, exaustão, carburação, né? Que é o estudo de um motor, como que funciona isso. Para isso a gente está iniciando agora com termodinâmica. Mas é bem interessante vocês já irem se apropriando dos conceitos, dos conhecimentos propostos, para que a gente, quando iniciar no assunto, facilite a compreensão de vocês.
Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!